multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. Nós estamos vendo isso acontecer nos dias de hoje, porque esse contexto em que o Senhor falou essa palavra, ele disse do fim do mundo e seriam os sinais, os momentos da sua vinda. Ele fala de que muitos seriam entregues à morte, muitos seriam presos, e nós temos conhecimento de que isso tem acontecido ao redor do nosso mundo. Muitos têm sido presos, muitos têm sido mortos por amor à palavra de Deus, perdido a vida nos países islâmicos, nos países onde o cristianismo não chega. Infelizmente, aqueles que se convertem são alvo de perseguição, e muitos têm morrido, muitos têm perdido a vida, muitos têm perdido a liberdade, perdido tudo que tem. E o Senhor, ele disse que nesse tempo muitos perderiam o ânimo, muitos perderiam a fé, muitos sairiam da palavra, porque paralelamente a esses acontecimentos, muitos falsos profetas iam se levantar, muitos homens pregando o falso evangelho, o evangelho sem cruz, o evangelho preparando o homem para ficar nesse mundo e não para ir para o céu. Nós temos visto o evangelho da prosperidade, e acompanhado com esse evangelho de prosperidade, nós temos visto homens dando mau testemunho, nós temos visto homens brigando, discutindo publicamente, pensando só em dinheiro, Nossos ícones, por assim dizer, evangélicos, eles não vivem como viviam os discípulos, eles não vivem como viviam os apóstolos, eles vivem como os reis, como os senhores, eles querem reinar e não servir. E por causa disso, tem vindo à igreja um sentimento de fraqueza, de fracasso, de impotência, de que não vale a pena você se esforçar e servir o Senhor, porque, por um lado, esse mundo está cada vez pior. É difícil o dia em que você não acompanha no noticiário a morte de alguém, uma tragédia em algum lugar. Todos os dias nós temos notícias ruins, todos os dias nós vemos problemas sendo gerados, problemas acontecendo, a coisa indo de mal a pior. Porém, queridos, olhem, o Senhor nos avisou que quando isso acontecesse, que nós devíamos fazer o contrário do que a maioria vai fazer. A maioria vai desanimar, a maioria vai perder a fé, a maioria vai esfriar, o amor de muitos vai se esfriar, diz a Bíblia Sagrada. Mas nós temos que fazer o contrário, nós temos que nos fortalecer mais ainda no nosso Deus, porque ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos que nos fortalecer mais ainda na fé, mais ainda na palavra. Nós estamos sendo avisados pela palavra de Deus, nós temos conhecimento de que isso está acontecendo e que o Senhor já nos avisou. Então ele tem um propósito, ele está acima de todas as coisas. O controle ainda está na mão de Deus, o controle não está na mão dos homens e não nas mãos do diabo, mas o controle se encontra na mão do nosso Deus. E se o controle se encontra na mão do nosso Deus, nós podemos continuar servindo a Ele com alegria, nós podemos continuar nos alegrando na presença dEle, levando a palavra de Deus, orando, clamando ao Senhor e fazendo exatamente o contrário, do que a maioria vai fazer, porque muitos vão se escandalizar, muitos vão parar no meio do caminho. Muitos estão parando, muitos já não têm mais prazer de estar na igreja, na casa de Deus, muitos não têm mais prazer de servir o Senhor, já não servem ao Senhor com alegria. E eu quero aproveitar e perguntar: como é que você tem servido o Senhor? Você tem servido o Senhor com alegria? Ou você é aquela pessoa que está servindo o Senhor de forma empurrada? Você está vivendo uma fé sem sentimento nenhum, você está servindo o Senhor pela misericórdia. Porque não é assim que nós devemos servir o Senhor. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria e não misericórdia, não nos arrastando. Nós estamos passando esse tempo de escândalos, nós estamos passando esse tempo de pessoas abandonando a fé, apostatando da fé. O Senhor já nos avisou através de Paulo: tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, arrogantes, orgulhosos, blasfemos.
tendo aparência de crente, mas vivendo como o mundo vive. E se o Senhor nos avisou, é para que nós venhamos fazer a diferença, para que nós possamos estar preparados como a noiva sábia, como a noiva prudente, nos enchendo mais e mais da presença do Senhor, da presença do seu Espírito Santo, porque breve vem o noivo. E você que está me ouvindo, está ouvindo essa palavra, você está preparado? Se você não estiver preparado, volte-se rapidamente. Saiba que o Senhor ainda está no controle de tudo. O mundo jaz no maligno. Nós fomos avisados há muito tempo pelo apóstolo João. O mundo está no maligno, mas nós estamos em Cristo, nós estamos com Deus e nós podemos fazer a diferença na nossa vida. Fique firme na presença do Senhor. Se você está afastado do caminho de Deus, volte. Volte quanto antes você voltar, melhor para você, porque o amanhã pertence a Deus, não pertence a mim e nem a você, e amanhã pode ser tarde demais. Procure o Senhor. A Bíblia diz: ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, como muitos fizeram e ficaram no deserto. Eu quero subir, e eu creio que você quer subir. Então vamos encarar esse momento difícil, esse momento em que a igreja tem sido bombardeada por tantas coisas ruins. Vamos encarar com fé, vamos encarar com alegria e vamos continuar servindo o Senhor com alegria, a tempo e a fora de tempo, porque a nossa breve e momentânea tribulação, diz a Bíblia Sagrada, não é nada comparado com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Fique firme e continue na paz do Senhor.